Olá, queridos. Meu nome é Gilson Félix, sou professor, reitor e coordenador do Instituto Teologia e Discernimento. Estamos aqui para a nossa primeira aula de grego bíblico. Você pode até se perguntar, por que estudar o grego? Para que estudar o hebraico? Certa feita eu ouvi um escritor falar que estudar teologia não era uma opção, e sim uma necessidade. Observando um ano mais tarde, vi que o que ele falava era uma realidade, porque tudo o que sabemos acerca de Deus, Jesus e o Espírito Santo estão registrados nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada. Existem algumas razões para se estudar o grego, como também para se estudar a língua hebraica. E queremos aqui estar destacando algumas razões. Existem N razões para que conhecer, ou para que se conhecer as línguas originais. Mas queremos aqui estar destacando apenas 5 razões para conhecer o grego koiné. A primeira razão é que o Novo Testamento ele foi escrito originalmente em grego. Esse idioma foi o idioma que Deus escolheu para registrar a sua palavra. Então, a primeira razão para conhecer o grego, para também conhecer o hebraico, é que esses idiomas foram idiomas escolhidos por Deus para registrar a sua palavra. Então, uma das razões para conhecer o grego koiné é que o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. Foi esse idioma que Deus escolheu para registrar a sua mensagem neotestamentária. E a segunda razão para que se estudar ou para que conhecer o grego, para que se conhecer o grego, é que somente o original pode confrontar as traduções modernas. Queridos, é bem verdade que existe N traduções e entre elas traduções por demais excelentes. Porém, nada irá substituir o texto no seu original. Jamais uma cópia ela terá a mesma validade do que aquilo que é e que está dentro da sua originalidade. Então, a segunda razão para conhecer o grego koiné é que somente o original pode confrontar as traduções modernas. Observe algo interessante. Existem algumas traduções que vai dizer que Judas Iscariote, ele, arrependendo-se, foi ao sumo sacerdote levar as moedas. Outras traduções vai dizer que Judas, sentindo remorso, vai ao sumo sacerdote levar as moedas. Aí gera aquele complexo na mente das pessoas. Qual tradução está certa? Qual tradução está errada? Qual tradução se aproxima mais do texto das cópias dos originais? Qual a forma de entender e observar qual delas é a que mais se aproxima do texto original? É você tendo um conhecimento, mesmo que básico, das línguas originais. Se você observar no texto grego, a palavra
grega para arrependimento é metanoia. E metanoia, ela é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude. Então, se metanoia é a palavra grega para arrependimento, isso indica que o Judas, ele não sentiu arrependimento. Possivelmente ele sentiu remorso ao ter traído Jesus. Então, observando o texto original, tendo conhecimento do original, você vai observar que aquela expressão que diz que Judas se arrependeu, ela não se encaixa ali. Arrependimento não seria a tradução mais coerente para a ação de Judas, e sim remorso. A terceira razão que queremos aqui destacar para conhecer o grego koiné é que a língua original ela é necessária porque através da língua original você vai ter uma compreensão melhor da exegese bíblica, da exegese teológica. E a quarta razão que queremos aqui destacar, dentre tantas que aqui já destacamos, é que para você ter um conhecimento melhor de algumas palavras dentro da sua raiz etimológica, é necessário que você conheça a língua original em que a Bíblia foi escrita, tanto o grego como também o hebraico. E em quinto e último lugar, para defender a santidade das Escrituras. Quem domina as línguas que a Bíblia foi escrita tem uma facilidade melhor de defender a santidade da Escritura dentro da sua originalidade. Existem os períodos da língua grega. A língua grega ela está dividida em 5 períodos. Quais são eles? O primeiro período é o período formativo, que vai de 1500 até 900 antes de Cristo. Este grego foi formado na época de Homero. O segundo período da língua grega é o período do grego clássico, que vai de 900 a.C. até 330 a.C., no período de Alexandre o Grande. O grego vive o tempo em que a filosofia atinge o seu clímax em âmbito universal. E o terceiro período da língua grega é o período do grego koiné. E este período aqui, que vai de 330 a.C. até 330 depois de Cristo, este período aqui do grego koiné é o grego que nos interessa. Porque o grego koiné justamente era o grego que era falado na época de Jesus. A palavra koiné significa comum, é aquela língua que é falada no meio do povo, aquela língua da feira, aquela língua do povo. Então, o terceiro período, chamado de período de grego koiné, ele vai de 330 a.C. até 330 depois de Cristo. Neste período, o grego ele vai se tornar uma língua universal, um idioma totalmente conhecido. É bem verdade que quem predominava na época era o Império Romano e dentre as outras línguas existia também o latim, que dominava todo o império da época, e tínhamos também aqui o grego, que era o grego da feira, aquela língua que era falada no cotidiano. Então, esse grego aqui, de 330 a.C. a 330 depois de Cristo, este grego aqui é o grego que nos interessa. O quarto período da língua grega é chamado de grego bizantino,
que vai de 330 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo. Nesse período ocorre a divisão do Império Romano e nesse período começa o período das trevas. E o quinto e último período é o período do grego moderno, que vai de 1443 até nossos dias. O grego moderno é bastante semelhante ao grego koiné que iremos conhecer. Queridos, é necessário para quem está iniciando o curso do grego bíblico conhecer bem o alfabeto. A base do curso depende muito do alfabeto. Basicamente, 60% do curso do grego bíblico depende muito do alfabeto. É necessário ler e reler o alfabeto por diversas vezes até aquilo ficar fixado em nossa mente. Então, para quem está começando o curso do grego, para quem está começando uma nova língua, você vai fazer o mesmo processo que você fez no jardim de infância. Você vai começar a ser alfabetizado, começando pelo alfabeto, pelas letras, pelas vogais, pelos ditongos, e assim gradativamente você irá crescer e conhecer a língua e dominá-la. Agora, isso de forma gradativa. Então, é necessário ler e reler o alfabeto por diversas vezes, tanto na sua grafia, conhecê-lo, como também na sua sonoridade e também na sua transliteração. Basicamente, transliteração é trazer um caractere de um alfabeto para outro. Então, queremos aqui agora estar apresentando o alfabeto grego. O alfabeto grego ele é composto de 24 letras, sendo 17 consoantes e sendo 7 vogais, totalizando um número equivalente a 24 letras. Por que 7 vogais em vez de 5 que temos em português? Isto é um assunto que iremos tratar em outra aula posteriormente. Vamos agora estar conhecendo o alfabeto grego e as suas letras em grego, tanto na grafia como na sonoridade, como também na sua transliteração. A primeira letra do alfabeto grego é o alfa. Alfa maiúsculo e alfa minúsculo. A escrita em grego, a escrita em português e transliterado para o português, o alfa é o nosso A. A segunda letra do alfabeto grego é o beta. Beta maiúsculo e beta minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o beta equivale ao nosso B. A terceira letra do alfabeto grego é o gama. Gama maiúsculo e gama minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o gama será o nosso G. Observe, queridos, no grego, o gama sendo transliterado para o português como G, ele jamais terá aquele som arrastado como se lêssemos gesso, gelo, genealogia,
Gênesis. Toda expressão ou toda a palavra lida com o gama sempre terá o som de ga, ge, gi, go, gu. Se fôssemos ler a palavra Gênesis em grego, leríamos Gênesis. Se fôssemos ler a palavra genealogia em grego, seria genealogia. Então, lembrando, o gama jamais terá um som arrastado como se estivesse escrevendo gesso ou gelo, mas sempre terá o som de ga, ge, gi, go, gu. A quarta letra do nosso alfabeto grego é a letra delta, delta maiúsculo e delta minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o delta, ele será o nosso D. A quinta letra do alfabeto grego é o épsilon, épsilon maiúsculo e épsilon minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o épsilon é o nosso E. A sexta letra do alfabeto grego é o zeta, zeta maiúsculo e zeta minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o zeta será o nosso Z. Lembrando aos irmãos que existe algumas gramáticas onde você irá encontrar a expressão de zeta em vez de zeta. Isso difere de gramáticos. O zeta será o nosso Z transliterado para o português. A sétima letra do alfabeto grego é a letra eta, eta maiúsculo, eta minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado o eta será o nosso E. A oitava letra do alfabeto grego é o teta, teta maiúsculo e teta minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o teta será o nosso TH. A nona letra do alfabeto grego, iota, iota maiúsculo e iota minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o iota, ele será o nosso I. A décima letra do alfabeto grego é o kappa. Kappa maiúsculo, kappa minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o kappa será o nosso K. Décima primeira letra do alfabeto grego é a letra lambda. Lambda maiúsculo e lambda minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o lambda será o nosso M. A décima segunda letra do alfabeto grego é o Mi. Mi maiúsculo e Mi minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o Mi será o nosso M. Décima terceira letra do alfabeto é a letra Ni. Ni maiúsculo e Ni minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o Ni será o nosso N.
14ª letra do alfabeto grego é o Psi. Psi maiúsculo e Psi minúsculo, escrita em grego, escrita em português, e transliterado para o português, o Psi será o KS. 15ª letra do alfabeto grego é a letra Ômicron. Ômicron maiúsculo e Ômicron minúsculo, escrita em grego, escrita em português, e transliterado para o português, o Ômicron equivale ao nosso O. 16ª letra do alfabeto grego é o Pi. Pi maiúsculo e Pi minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o Pi equivale ao nosso Pi. 17ª letra do alfabeto grego é a letra Rho. Rho maiúsculo e Rho minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o Rho equivale ao nosso R. 18ª letra do alfabeto grego é o Sigma. Sigma de começo de palavra, sigma de meio e de fim de palavra, escrita em grego, escrita em português, e transliterado para o português, o sigma é o nosso S. 19ª letra do alfabeto grego é o Tau. Tau maiúsculo e Tau minúsculo, escrita em grego, escrita em português, e transliterado para o português, o Tau é o nosso T. 20ª letra do alfabeto grego, Iota. Y, no caso é o Y, perdão, letra Y. Y maiúsculo e Y minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o Y pode ser I ou U. Há uma regra gramatical grega que diz que toda vez que o Y ele aparece perto de uma consoante, ele soa ou terá o som de I. E toda vez que ele aparecer próximo de uma vogal, ele terá o som de U. 21ª letra do alfabeto é o Fi, Fi maiúsculo e Fi minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o Fi pode ser PH ou F. Porém, o PH hoje já se encontra em desuso. Então, transliterado para o português, o Pi é o nosso F. 22ª letra do alfabeto grego é o Ki. Ki maiúsculo e Ki minúsculo, escrita em grego, escrita em português e transliterado para o português, o Ki é o nosso CH. Há alguns gramáticos que usam a expressão ri, mas é mais comum usar a expressão ki. 23ª letra do alfabeto grego é o símbolo da psicologia, é o Psi. Psi maiúsculo e Psi minúsculo, escrita em grego, escrita em português, e transliterado para
o português. O psi é o nosso PS. E a 24ª e última letra do alfabeto é o ômega. O ômega maiúsculo e o ômega minúsculo, escrito em grego, escrita em português e transliterado para o português, o ômega será o nosso O.